ocupou vários cargos públicos no país. Entre os séculos 17 e 18, as metrópoles europeias, ali no caso Portugal, Espanha e Inglaterra, começam a passar por uma série de dificuldades financeiras. A solução que elas encontram para resolver o problema é endurecer a colonização na América, através de impostos e um controle mais rígido. Mas isso, é claro, vai acabar causando incômodos para as elites locais. A Espanha, no início do século XVIII, passa por uma guerra, a Guerra de Sucessão Espanhola, e é derrotada. Isso faz com que ela cubra os prejuízos através de reformas administrativas que vão atrapalhar e incomodar as elites locais da América Espanhola, principalmente os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos na América e que tinham aquela educação europeia. E assim, associado ao pensamento iluminista, vão começar a gerar focos de conflitos que levarão ao processo de independência. Na colônia da América do Norte, mais especificamente Estados Unidos, não foi muito diferente disso. A Inglaterra havia passado pela Guerra dos 7 Anos contra a França e os custos aumentaram muito. E a solução encontrada pela coroa para resolver esse problema vai ser a implantação do Pacto Colonial na colônia americana, ou seja, nos Estados Unidos. Só que até então isso não havia sido feito. A gente já viu que o Pacto Colonial limita a colônia a fazer comércio apenas com metrópole. E como consequência disso, vai ter um aumento no preço das mercadorias, proibição de algumas produções e, é claro, o aumento dos impostos. Isso vai gerar uma indignação por parte desses colonos que, associados aos ideais iluministas, vão partir para o processo de independência. No caso de Portugal, as dívidas vinham do fim da União Ibérica. E como os outros países, ele também vai aumentar a fiscalização para tentar repor esse dinheiro que havia sido gasto. Em 1642, Dom João IV vai criar o Conselho Ultramarino, que tinha por objetivo centralizar todos os assuntos que fossem referentes às suas colônias, até porque Portugal não tinha só o Brasil como colônia. Ele dominava várias outras regiões na África. E associado a todos esses gastos, Portugal vai perder o monopólio da venda de açúcar para as Antilhas. E aí, mais do que nunca, ele precisava voltar seu olhar, seus interesses para essas colônias. E no caso, principalmente o Brasil. Iniciando um processo de interiorização. Até que acaba encontrando ouro no território brasileiro. E ele passa a tomar uma série de medidas para centralizar esse poder ainda mais. E por que ainda mais, professora? Porque desde o início Portugal implementou no Brasil o Pacto Colonial. Uma das primeiras medidas foi substituir os juízes ordinários que eram escolhidos pelo povo por juízes de fora, que eram nomeados pelo próprio governo. Assim ele tinha mais controle do que estava acontecendo. Em alguns casos, esses juízes passaram a ter mais poder nas vilas e cidades do que as próprias câmaras municipais, que eram os órgãos de representação política da época. Com a descoberta do ouro, novas áreas do território brasileiro passam a ser exploradas. E assim o Sudeste passa a ser ocupado com vilas e cidades. Mas Portugal tinha muito medo do contrabando de ouro. E é por isso que ele vai endurecer ainda mais as regras para a exploração aurífera da região. Dessa forma, ele vai criar uma série de impostos. Vamos ver quais são eles. O primeiro imposto foi o quinto, que era 20% do metal encontrado pertencia à coroa portuguesa. Depois eles cobraram a captação, que era uma cobrança de 17 gramas de ouro por escravo. Mas a captação, dessa forma, ficou entre 1735 a 1750, quando começaram a trazer muitos escravos e havia uma falta de controle. Então, a partir de 1750, instaurou uma cota de 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos para toda a área mineradora, pondo fim assim à captação. Mas o ouro encontrado no território brasileiro era chamado de aluvião,
que é uma mistura de cascalho com areia e argila. Isso é encontrado nas margens dos rios. A presença de jazidas de ouro no subsolo foi muito pequena no nosso território. E a intensa exploração no momento levou ao seu esgotamento, ficando muito difícil o pagamento das 100 arrobas. E assim, a coroa portuguesa passa a cobrar a derrama, que é a cobrança das 100 arrobas que estivessem em atraso. Além disso, o brasileiro não era fácil, né? Para tentar não pagar o quinto e essa grande quantidade de impostos, ao invés de se rebelar, a princípio, ele começa o quê? A contrabandear. E sabe como? Através dos santos. Como o país era obrigatoriamente católico, e aí a crença de culto às imagens, eles faziam santos ocos por dentro e colocavam o ouro ali dentro. Assim, quando ele apresentava para a coroa a quantidade de ouro encontrada, não era tudo aquilo, e ele pagaria menos pelo quinto. Mas é claro, a coroa portuguesa descobriu. E a solução para isso foi criar as casas de fundição. A partir desse momento, era proibido carregar ouro no Brasil que não estivesse em barras com selo real. Assim, toda vez que você fosse lá na casa de fundição, preparar o ouro para se transformar em barra e deixar o selo real, eles já retiravam 1/5 do pagamento de impostos. Todos esses fatores vão levar a duas importantes revoltas que vão acontecer no Brasil: a Conjuração Mineira e a Baiana, que nós vamos estudar na próxima aula. Mas antes disso, não se esqueçam de fazer as atividades que foram postadas aí para vocês. E daqui a pouco eu volto para que possamos corrigi-las juntos. Um beijo e até daqui a pouco!